É hora de mais uma questão comentada do ano de 2017 da banca Fumarc, mas o assunto período composto, independentemente dessa banca, ele é cobrado em várias organizadoras de concurso. Vamos ver então o que a Fumarc pediu na sua tela. É verdade que muitas das pessoas que estão na Cracolândia chegaram à mendicância por causa da droga, mas não vieram de muito longe. Temos um período composto em que a oração destacada exerce a função de quê? De complemento nominal, de objeto direto, de predicativo ou de sujeito. O que vocês acham? Congele a sua tela, pense na resposta e volte aqui comigo, por gentileza. Gente, escolhi essa questão porque ela é uma questão um pouco diferente do que você costuma ver na maioria das cobranças de hoje em dia. Hoje você tem visto período composto cobrado pelo sentido, ideia de finalidade, ideia de adversidade, causa e consequência, e não pelo nome da função sintática. Isso aí é o período composto das orações subordinadas substantivas. Eu não sei se você tem dificuldade, mas se você tem, você só é uma pessoa normal, porque esse é um assunto no qual muitos depositam a sua angústia. Bom, mas eu quero mostrar a você o seguinte, olha aí na tela. A primeira oração é verdade. E o que muitas das pessoas chegaram à mendicância por causa da droga, começa com a conjunção que. De cara, se você tem um pré-requisito de análise sintática, você não poderia ter marcado a letra A. Porque um complemento nominal é uma função sintática exercida por um termo preposicionado. Então, por exemplo, havia necessidade de mais doadores. Isso que eu escrevi aqui é o complemento que começa com a preposição de para o substantivo necessidade. Isso não é um complemento verbal, porque o verbo é havia. Aqui eu estou complementando necessidade de quê? Então, o complemento nominal é um termo preposicionado. Se ele é em forma de oração, havia necessidade de que mais doadores viessem. Isso aqui deixa de ser um complemento nominal e passa a ser uma oração. Por que isso passa a ser uma oração? Porque tem verbo. Todo enunciado que tem verbo é chamado de oração. Agora, se a oração começa com a preposição e complementa o mesmo substantivo, essa oração é uma oração que tem função de complemento nominal. Então, para que uma oração seja com a função de um complemento nominal, é preciso que nós tenhamos a preposição. Olha aí na sua tela de novo. A frase é verdade que muitas das pessoas chegaram à mendicância por causa da droga. Então, se eu começo com o que, e não com o de que, ou não com em que, ou não com a que, se não tem preposição, complemento nominal não é. Bom, a letra B fala em objeto direto, a letra C fala em predicativo e a letra D fala em sujeito. O sujeito, o predicativo e o objeto direto são funções sintáticas que não são preposicionadas. Eu tenho a impressão que alguns de vocês marcaram a letra B, que não é a resposta, porque vocês fizeram aquele vício. É verdade. O quê? E todas as vezes que a gente pergunta o quê, vem direto à nossa cabeça a ideia de um objeto direto. Na verdade, a resposta é a letra D. D de dado. A ideia é a ideia de sujeito. Então, por exemplo, se eu digo assim, é necessário o envolvimento de todos. Observem que aqui eu tenho o verbo ser. Só ele.
Não tem outro verbo. Então, se tem um verbo só, esse é um período simples. E isso aqui, que não é um termo preposicionado, aqui não está escrito do envolvimento, no envolvimento, ao envolvimento, está escrito sem preposição, você corre o risco de perguntar, é necessário o quê? Só que, na verdade, isso aqui é o sujeito do verbo ser que apareceu numa ordem invertida. O envolvimento de todos é necessário. Se eu colocasse a participação de todos, é necessária. Então, o sujeito é que determina a concordância. Agora, quando eu digo que é necessário que todos se envolvam, ao dizer isso aqui, é necessário que todos se envolvam, eu tenho aqui o verbo ser e agora eu tenho o verbo envolvam. Então agora eu tenho duas orações. Agora eu passei a ter um período composto. O elo entre essas duas orações, ou a conjunção, é o quê? Que não é preposicionado como no exercício. Não é de que, não é em que, não é com que. É só o que. Na verdade, eu pergunto de novo, é necessário o quê? Mas isso, de novo, é o sujeito. Porque que todos se envolvam, isso é necessário. O envolvimento de todos, isso é necessário. E um detalhe, por que isso não pode ser objeto direto? Nem na questão. Porque tem um verbo ser aqui, ó. Você um dia decorou uma lista, ser, estar, permanecer, ficar, lembra? Isso era verbo de ligação. Então, o verbo de ligação não tem objeto direto. Então, aqui é o predicativo. O envolvimento é necessário. Então, letra D de dado. Sei que essa questão é um pouco mais difícil do que a tradicional. Mas eu espero que alguns de vocês tenham acertado. E, ó, caso você vá fazer algum concurso da FUMARC em breve, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas caso você vá fazer algum concurso da FUMARC, ou mesmo que você vá fazer um concurso que tenha cobrança de análise sintática, vou te dar uma dica. Olha aí na tela. Se você acessar o meu portal, www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar lá um produto chamado 10 por 10. Esse produto são 10 questões por R$10. Você vai ter 10 questões como essa que nós fizemos, com uma revisão pequena, como essa que nós fizemos, por R$10. Então lá já existe um tema de termos da oração. Já existe um tema de análise sintática. Tem outros temas também. Se te interessar, olha aí na tela, procure www.ricardoerce.com.br.